Seja muito bem-vindo ao Canto Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar hoje, uma vez mais, sobre o batismo no Espírito Santo. É importante a gente tocar nessa tecla uma vez mais, por causa de quê? Ainda nos dias atuais, há ignorância no tocante à temática, além do que, algumas expressões não são adequadas. Por exemplo, quando a gente observa o vocábulo batizar, vai sempre indicar a primeira experiência religiosa, porque o batismo nada mais é do que um rito de iniciação. Em qualquer religião, a pessoa adentra e se torna um adepto através do batismo. Como eu disse, um ato de iniciação. Na Bíblia não é diferente. Quando a gente tem essa experiência religiosa ou cristã, nós somos literalmente imersos no Espírito e isto faz coro com a expressão batismo, porque, como eu disse, batismo é sempre indicado para a primeira experiência religiosa. Logo, um batismo, entre aspas, que é tido como uma segunda bênção ou uma ação subsequente àquela experiência anterior, uma referência inicial, é realmente algo inapropriado. E quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, a gente observa que, infelizmente, há uma confusão, não digo generalizada, mas por parte de alguns. Porque alguns estudiosos, eles chegam a algumas conclusões não plausíveis. E por conta disto, muitas pessoas que não se detêm nas línguas originais, mas apenas ouvem e assimilam tudo aquilo que é dito, mesmo em nome de Deus, acaba seguindo tal coisa como se aquilo fosse verdade, quando na verdade a gente precisa ir, sem dúvida alguma, aos manuscritos originais para saber o que realmente a Bíblia diz. Nesse versículo de número 13, você não pode fazer a leitura de uma forma isolada, porque existe todo um contexto. Você vai observar, por exemplo, que lá no capítulo 12, no versículo de número, eu vou colocar aqui para você, no versículo 1 em diante, vai mencionar o Espírito Santo. Mais adiante, vai falar que, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo. Uma alusão, sem dúvida alguma, a Jesus como Kyrios, conforme está aqui no grego, uma alusão a Cristo Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Note que aqui há uma menção trinitariana. Espírito Santo, Jesus, quando indica que Senhor, e por sua vez, Deus, numa referência a Deus Pai. Depois dessa citação trinitariana, vamos observar que sempre vai, dentro daquele texto e contexto, vai mencionar, opera tudo em todos, nunca visa o indivíduo, a pessoa sozinha, mas é a questão coletiva ou ainda comunitária. Vai o tempo inteiro mencionar a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, cada pessoa o que for útil. Porque a um, ou seja, a uma pessoa, a manifestação é dada numa referência à palavra da sabedoria, outro tem, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, vai descrever os dons espirituais nesta listagem. E vamos observar uma vez mais que vai utilizar mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, ou seja, a cada pessoa, como quer. Após essa análise sucinta, vamos observar que a partir agora, do versículo 12 até o versículo de número 26, para você ter uma ideia, o tempo inteiro vai aparecer esse vocábulo em português como um, ó, vou grafar aqui no versículo 13, um. Diz aqui que o corpo é um,
E nós vamos observar ali. Além disto, no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, a coletividade, a comunidade. Vamos observar isto, ó, inúmeras vezes, pois pois há muitos membros, mas um corpo. O que que ele está enfatizando numa referência ao autor Paulo? Paulo está enfatizando a unidade da igreja, desde o versículo 12 até o versículo de número 26. Dito isto, a gente pode agora voltar para o versículo de número 23, digo 13, e vamos fazer uma observação. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Essa expressão em um Espírito não é comum na Bíblia. Em um. Porque quando você tem a preposição em, pode ser, de acordo com o caso, ser traduzido desta forma, em, ou se não, no. Porque em, no, o sentido mesmo. Tipo, batismo em água. Não é a mesma coisa de batismo na água. Porque o batismo, que é a imersão, é feita através de um elemento. Neste caso, a água. Logo, você faz a imersão ou mergulho em água ou na água. Está em perfeita consonância. Deste modo, se a gente lê até aqui, ó, pois todos nós fomos batizados em ou no Espírito, a ideia é a mesma. Aqui se refere ao batismo, literalmente, do Espírito. Quando eu falo literalmente, é ao pé da letra, quando a gente traduz. Porque a gente sabe que o batismo no Espírito Santo é uma figura de linguagem. Porque o Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa santa e divina. O que vai fazer a gente ficar um tanto atordoado quando a gente ignora o texto e o contexto é esse um. Em um, a gente acha um tanto estranho porque não vê isto nas demais porções da Bíblia. Agora, quando você compreende adequadamente à luz do texto e o contexto, já que o tempo inteiro está enfatizando a unidade do corpo de Cristo, você percebe e entende adequadamente o apóstolo Paulo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, ou no Espírito, todos nós fomos batizados, mas ele vai enfatizar esse um Espírito, conforme ele vai enfatizar, às vezes, é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, pelo mesmo Espírito, o tempo inteiro ele vai mostrar uma ênfase, quer na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sempre tendo em vista a unidade do corpo. O que me chama a atenção é que, primeiro, e não é somente aqui, vai aparecer todos. O tempo inteiro, a Bíblia mostra que, à luz de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que o batismo no Espírito Santo não é um fator diferenciador. Tipo, alguns são batizados e outros não são batizados. Biblicamente falando, todos são imersos no Espírito. E quando é que isto ocorre? No começo da vida cristã, até mesmo para fazer jus ao termo batismo. Porque se não tivesse essa terminologia, você poderia entender de uma outra maneira. Mas com essa expressão batismo no Espírito Santo, não tem como você dizer que é uma segunda bênção ou algo subsequente, porque o batismo é sempre associado a um ritual de iniciação, e não seria diferente aqui. Nesse quesito, não há exceção na Bíblia, em todo o Novo Testamento. Ao contrário, a gente vê que ele é enfático dizendo que todos fomos. Quando ele fala fomos, é uma ação passada. E você vai fazer a seguinte pergunta: quando é que ele está se referindo? Repito, se é um batismo, vai associar aquela primeira experiência cristã.
logo no começo ou no início. Deste modo, vai se reportar para a regeneração, quando você é regenerado pelo Espírito Santo e ainda você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos prosseguir com essa análise porque todos nós fomos batizados em um Espírito. Além de dizer que todos nós fomos imersos ou mergulhados no Espírito, vai mostrar justamente o propósito. E qual é o propósito de nós sermos imersos no Espírito? A razão aqui é explicada pelo próprio apóstolo Paulo. Nesta versão, diz formando um corpo. Quando fala formar um corpo, a ideia é de sermos incorporados no corpo. E esse corpo, naturalmente, é a igreja, é o corpo de Cristo. Literalmente está dizendo assim: nós somos imersos, isto é, mergulhados no Espírito e passamos a pertencer ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja. Você pode colocar e traduzir como formando um corpo, no sentido de sermos incorporados no corpo de Cristo, e é de uma forma funcional, ou seja, é justamente no ato de conversão que nós recebemos não apenas o Espírito Santo para habitar permanentemente em nosso coração, mas, sobretudo, somos dotados de dons espirituais. Acontece que, no tocante aos dons, ou ao dom, de uma forma específica, a gente precisa receber uma orientação para ver, no sentido que a gente fala descobrir, entre aspas, é ver aquilo que Deus já nos capacitou ou nos dotou, porque Ele é soberano nessa distribuição dos dons espirituais e vai fazer essa outorga de acordo com a real necessidade de cada igreja local. Deste modo, a gente pode entender que, uma vez que nós nascemos da água do Espírito, pertencemos ao corpo de Cristo porque fomos imersos no corpo, através desse batismo no Espírito Santo e passamos a fazer parte da igreja, nós também somos dotados de pelo menos um dom espiritual. Pode ser que recebamos mais de um. De qualquer maneira, o dom espiritual tem que ser exercido no seio da igreja ou visando um fim proveitoso, dito de outra maneira, visando proveito comum, porque o dom espiritual não é dado para a nossa satisfação pessoal. Ao contrário, visa sempre a igreja como um todo, a comunidade cristã. Prossigamos porque diz assim: formando ou sendo incorporado num corpo, ou a um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos, uma vez mais, e todos temos o quê? Bebido de um espírito. A palavra aqui, bebido, é a mesma que o apóstolo Paulo vai utilizar quando ele menciona assim que um plantou, outro regou, mas Deus que dá o crescimento. Esse regar vem justamente dessa palavra aqui, beber, porque quando você vai regar, você dá água, né? Dá de beber. Você vai regar uma planta, você está dando água, não é verdade? Da mesma forma, todos nós temos bebido. De quem? De um Espírito, esse Espírito Santo. Não um Espírito qualquer, um Espírito Santo que é justamente pessoa divina. Um espírito que não é necessariamente uma força ou uma energia, tampouco uma força ativa. É uma pessoa santa. E ela nos dá de beber e nós temos bebido de uma só fonte. E essa fonte é divina, a fonte do Espírito. E, e vai dizer, e todos temos, ou seja, mostrando que o batismo no Espírito Santo não é para alguns poucos, não é para uns em detrimento de outros. O batismo, como ato de iniciação, é voltado para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E tem uma coisa, como ato de iniciação, por mais que tenha no começo da vida cristã esse arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus, que é a condição justamente para a salvação, é a mesma condição para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, logo sermos imersos no Espírito. Porque, como disse
acertadamente, o John Stott, um dos maiores teólogos que nós tivemos, ele era da igreja anglicana, que vida cristã é vida no Espírito. Não tem como você estar em Cristo Jesus se não for imerso no Espírito e fazer parte da igreja de Cristo. De modo que a gente vai ver que é um ritual iniciatório que foi destinada a todos, uma referência aos crentes de Jesus. Por ser um ato iniciatório, mostra que foi uma ação passada. E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele não se encontrava no dia de Pentecostes, mas ele se inclui. E todos os crentes são incluídos, pois todos nós fomos batizados em um espírito ou no espírito, porque todos nós fomos incorporados funcionalmente no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, e nós somos gentios, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um espírito, indicando essa fonte divina. De modo que quando a gente vai para a Bíblia, este é um ensino claro, cristalino da parte de Deus. Agora, tem pessoas que falam que esse batismo aqui é pelo Espírito e não o batismo no Espírito. Pois bem, vamos trabalhar tudo isto dentro de um mesmo vídeo. Por qual razão as pessoas falam que é o batismo pelo Espírito? Bom, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Esse em, as pessoas vão traduzir como pelo Espírito, pelo um Espírito. Esse um a gente já sabe que é a unidade que está sendo enfatizada em todo o texto, ok? Mas esse em é uma proposição que é esta aqui que está no grego koine. Vou mostrar agora sim. Esse en. Observe que en pode, como preposição, significar em, no, na, com, por, pelo ou pela, se estiver fazendo concordância com o gênero feminino, tem que ser pela e não pelo, correto? E assim por diante. Mas qual vai ser o fator determinante para a gente saber se é em, no, na, com, pelo, por e assim por diante? É justamente o contexto que é determinante. E quando você tem essa informação de que há um batismo, você sabe que o batismo é uma imersão, correto? Dito isto, você precisa agora perceber que todas as vezes quando a Bíblia menciona um rito batismal, vai indicar a preposição en, identificando o elemento a qual o, o sujeito que vai efetuar o batismo e diante de um candidato vai mergulhar. Vamos supor assim. Batismo em água. Nós sabemos que, segundo Mateus capítulo 3 versículo 11, Jesus batiza no Espírito. Ora, se Jesus batiza no Espírito, lá tem esse en indicando que o batismo é no Espírito que vai mencionar que é um elemento. A pessoa é mergulhada no Espírito. Gramaticalmente vai acontecer pelo menos 6 vezes em textos distintos dentro do Novo Testamento. Nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos 2 vezes, e aqui é a sétima ocorrência. Esse en vai indicar justamente qual é o elemento a ser imerso ou mergulhado. Porque vamos notar aqui que diz kai, gar, en, agora sim, kai, gar, en, eni, pneumati. Esse eni indica essa unidade que está sendo enfatizada, de modo que deixa claro, a pessoa é batizada no Espírito e não pelo Espírito. Não é o Espírito que está sendo o batizador. Senão você teria um caso excepcional que nós não temos base bíblica para tal coisa.
dizer que há o batismo no Espírito, mas há também o batismo pelo Espírito Santo. E as pessoas que alegam que é o batismo pelo Espírito Santo dizem: não, todos nós, de fato, fomos batizados pelo Espírito Santo, todavia, nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Acontece que em nenhum momento nas Escrituras Sagradas há uma orientação apostólica para nós buscarmos o batismo do Espírito Santo. Ao contrário, quando ocorreu manifestações especiais da parte de Deus sobre determinados grupos, tinha um propósito específico, eles sequer buscaram, eles não pediram, foi uma ação unilateral da parte de Deus. Deus que concedeu, Deus que fez com que houvesse aquela manifestação especial da parte do Espírito dentro daquele contexto com um propósito específico e que tem que ser analisado de acordo com o texto e contexto. Logo, como nós não temos nenhuma informação bíblica, orientação tampouco, para buscarmos o batismo no Espírito Santo, da mesma maneira, é um erro grosseiro alegar que aqui esse N deveria ser traduzido pelo, porque na verdade não tem lógica quando você analisa toda essa questão gramatical, porque aqui é a mesma coisa. Nós temos o elemento gramatical, que é pneumate, que vai vir após ser mencionado o en, que é uma preposição, mas nós vamos ter depois um propósito. O propósito é justamente esse aqui, que é indicado, sinalizado por eis no grego. Eis. Esse eis está apontando, está mostrando o propósito. Da mesma maneira que lá em João Batista disse que Jesus ia batizar no Espírito. O batismo, no caso, é um ato de iniciação que Jesus ia efetuar na pessoa. Detalhe, em espírito ou no espírito. O espírito seria um elemento. Mas vamos observar que tinha um propósito. O propósito da parte de João Batista em batizar em água era para arrependimento. Batismo em água tinha a preposição en também, mas quando fala para arrependimento, que é a finalidade, é o propósito, vai ter essa expressão que está aqui, eis. O que o texto está dizendo é que nós fomos batizados no Espírito, e todos nós fomos, para formar o corpo, para para sermos incorporados no corpo de Cristo, para participarmos deste corpo, porque esta expressão no grego, eis, eu estou tendo uma dificuldade aqui na hora do mouse, eis en soma, está aqui. Meu mouse está com alguma dificuldade, eu estou tendo dificuldade, mas vocês estão percebendo, eis en soma, para um corpo. Ou seja, mostrando que o propósito é justamente esse, ser incorporado no corpo de Cristo. E isto é por demais extraordinário. Isso indica que todos nós fomos batizados, que nós não precisamos fazer absolutamente nada, a não ser o fato de termos nos arrependido do pecado e crermos piamente na pessoa bendita de Cristo Jesus, e que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Além do que, não existe crente de primeira categoria ou de segunda categoria. Existem denominações no Brasil e mundo e se a pessoa supostamente não for batizada no Espírito com alguma evidência física conforme o grupo, essa pessoa jamais poderá, por exemplo, alcançar o cargo ou a função desempenhada por um pastor, por um diácono, quando não, ela não vai poder exercer alguns cargos tido como importantes dentro da diretoria da igreja ou para o bom funcionamento da igreja local, porque cria uma casta tipo de pessoas superiores e pessoas que não têm uma suposta experiência que é de uma maneira equivocada, chamada de batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Mas acontece que o termo batismo é indicado somente
para uma experiência inicial, jamais subsequente. Além do que, nós, quando vamos para a Bíblia, vemos que todos nós somos um em Cristo Jesus. E é isso que a gente precisa entender, que há essa unidade e que não deve haver separação. A igreja, ela acaba agregando todas as pessoas, porque todos adentraram mediante arrependimento e fé, elas receberam a salvação em Cristo Jesus, e Deus não tem filhos prediletos. Eu não ia tocar nesse assunto porque não estava no script, mas eu tenho observado que em algumas denominações onde as pessoas não dão evidência de um sinal físico conforme o grupo, elas são deixadas de lado. Em que sentido? Elas não podem exercer cargos de liderança, exercer algumas funções específicas, como já falei. Isso gera frustração, isso gera uma ansiedade tremenda, por causa de que há uma certa cobrança, porque há um ensino que todo mundo tem que buscar, quando, na verdade, a Bíblia jamais diz que nós devemos buscar. Mas as pessoas estão buscando, e todos que estão dentro de um arraial ou de outro, que tem uma doutrina eh, que diz que precisa ser buscada, etc e tal, as pessoas estão lá, estão buscando, buscando, mas nem todas as pessoas elas conseguem ter a mesma evidência que as outras tiveram. Elas jejuam, elas oram, elas vão com toda sinceridade diante de Deus, choram diante de Deus, fazem um monte de coisas diante de Deus, não para serem vistas. São pessoas de fé, que têm um ensino tido como correto, mas elas jamais tiveram uma experiência chamada de batismo no Espírito Santo. Há uma pesquisa norte-americana que, lá naquele cenário de outra América, portanto, dizia que numa denominação de cunho pentecostal que adota esse ensino, mais da metade das pessoas dentro daquele grupo nunca teve uma experiência que foi dada como um sinal do batismo do Espírito Santo. Mais da metade. E essas pessoas, como eu disse, acreditaram piamente naquele ensino. Estão com toda sinceridade diante de Deus. Jejuam, oram, mas nunca enunciaram uma sílaba sequer de uma palavra conforme é proposta pelo grupo para ser um indicador de que foi batizado no Espírito Santo. Não é falta de fé, não é sinceridade diante de pessoas, não é porque não jejuou, não é porque deixou a desejar. É porque simplesmente, meus irmãos, a Bíblia não diz nada para nós buscarmos. A Bíblia diz, ao contrário, que todos nós fomos batizados em um Espírito. E todos nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo e todos, sem exceção, temos bebido de um Espírito. De modo que eu trago esse material aqui, dentro desse vídeo, de uma forma muito respeitosa, bíblica sobretudo, porque é cristã, com o intuito de orientar os crentes de igrejas batistas tradicionais, da qual eu faço parte, por exemplo, mas também destinada a pessoas que estão com dúvidas, quer nas igrejas batistas ou pessoas que estão em outras denominações e que, porventura, vai ter contato com esse material. Não se frustre. Não fique achando que você tem alguma falha moral no tocante a isto ou aquilo outro, porque, biblicamente falando, você já foi batizado no Espírito. É isso que a Bíblia diz. E se você se reportar a todos os textos, e são pouquíssimos textos, lá de Atos dos Apóstolos, Atos 2, Atos 8, Atos 10, vai ter uma explicação no capítulo 11 sobre o que ocorreu com a Cornélio e sua família, Atos 19, você vai observar que aqueles homens e mulheres sequer fizeram alguma coisa para receber algo de Deus, ou o Espírito de Deus, ou um fenômeno, um sinal físico. Nada disso, eles não fizeram absolutamente nada. Vai ter expressões como, de repente caiu sobre ele o Espírito Santo. Eles não estavam fazendo nada.
No dia de Pentecostes, para você ter uma ideia, as pessoas não estavam à semelhança de alguns cultos dos quais eu já fui e participei quando era criança, digo, adolescente, e eu participei daqueles cultos, as pessoas se moviam para lá e para cá, e era uma correria, uma movimentação. Eu estou apenas descrevendo o que eu vi, ninguém me falou não. E as pessoas começavam a chegar no pé do ouvido do outro, começava a enunciar algumas palavras desconhecidas, tentando de alguma forma ajudar para que a pessoa pronunciasse, nem que seja uma expressão, algumas sílabas, algumas palavras, para então ser classificado como batizado no Espírito Santo, mas aquelas pessoas estavam assim, para lá e para cá, aquela movimentação, etc, etc e tal, tinha algaravia, é verdade, mas acredite, a Bíblia não fala que era necessário fazer tal coisa. Esse expediente que nós temos observado nos dias atuais não eram adotados pelos crentes. Digo, pelas pessoas que se tornaram crentes em Jesus. Por causa de quê? Já disse que é uma ação unilateral, mas tem outro fator aqui que é importante. Eles não buscaram. Deus, através do seu Espírito Santo, concedeu a eles sem nenhum tipo de toma lá da cá. Não teve barganha, não teve nenhum expediente humano. Ao contrário, eles receberam. Eles receberam, e tudo isso é explicado dentro daqueles grupos que são mencionados nas Escrituras Sagradas. Mas, realmente, nós não temos. E tanto é verdade que, em Atos capítulo 2, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo, diz o texto, mais adiante, que Pedro, juntamente com os 11, numa referência aos apóstolos, o Judas já tinha ficado para trás, era carta fora do baralho, foi escolhido outro para substituir o lugar dele, mas o corpo já estava formado, completado, o corpo apostólico, e diz o texto, e Pedro, juntamente com os 11, levantou. O que isso significa? Que eles estavam sentados. Eles não estavam correndo para lá e para cá, eles estavam sentados, porque o Espírito Santo tinha agido daquela forma, de uma maneira ordeira, bíblica, portanto. Espero que tenha ajudado o irmão, a irmã. Qualquer dúvida, deixe no comentário para que eu possa, em tempo hábil, dar uma resposta, quem sabe dirimir uma dúvida. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.